Eu cresci nesse contexto, Ítila, de ver o meu pai agredir a minha mãe. O meu contexto familiar foi um contexto muito complicado. Minha mãe era cristã, porém meu pai não era. Meu pai, na verdade, era alcoólatra. Então, minha mãe criou eu e as minhas duas irmãs, que nesse contexto de igreja, enquanto meu pai estava nesse contexto do alcoolismo. E detalhe, minha mãe era cristã, porém meu pai não gostava de crente. Meu Deus. Era uma coisa muito complicada na minha casa. Então, nós íamos para a igreja e eu cansei de retornar da igreja, a porta da minha casa está trancada. Meu pai, sem querer deixar eu, minha mãe e as minhas irmãs entrarem dentro de casa porque nós estávamos vindo da igreja. E minha mãe foi muito insistente concernente a isso. Então, meu pai era alcoólatra, bebia com uma frequência muito grande, agredia minha mãe, Meu tanto Deus. verbalmente quanto fisicamente. Eu cresci nesse contexto, Ítila, de ver o meu pai agredia a minha mãe. Então, nesse meu desenvolvimento, desde a minha infância, a minha adolescência até a minha juventude, dentro desse contexto catastrófico, gerou muitas crises em mim, gerou Sim. muitos pensamentos, muitas ideias e quando você está nesse processo de aquisição de identidade, você começa a refletir sobre muitas coisas. Então eu passava a refletir, meu Deus, nós vivemos uma vida na igreja de dedicação a Deus. E por que minha casa vive esse contexto? Por que minha casa é tão difícil? Por que minha mãe sofre tanto? Por que nós sofremos tanto? Porque assim como meu pai agredia minha mãe, ele também nos agredia. E literalmente o meu emocional, o meu psicológico foi abalado. E foi um campo que Satanás encontrou para tentar literalmente me arrancar do foco, do propósito que o Senhor já havia estabelecido na minha vida.